Olá, eu sou Carla Albuquerque e você está no IC News. Em 22 de março de 2025, o Supremo Tribunal Federal tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado. O julgamento que se inicia agora não trata apenas de um homem, mas de um capítulo crucial da democracia brasileira. Bolsonaro e outros 7 acusados passam a responder criminalmente por tentar abolir com uso de força ou grave ameaça o Estado Democrático de Direito. É a primeira vez desde o fim da ditadura que um ex-presidente é julgado por conspirar contra as instituições que jurou defender. Vamos entender o que acontece agora, como chegamos até aqui, quais os crimes imputados, os prazos, os caminhos legais e, acima de tudo, o que esse julgamento representa para o país. No dia 26 de março de 2025, os 5 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal votaram de forma unânime pelo recebimento da denúncia contra Bolsonaro e os demais envolvidos. O relator, ministro Alexandre de Moraes, foi seguido integralmente pelos colegas. Ele destacou que há indícios razoáveis para considerar Jair Bolsonaro como líder de uma organização criminosa que tentou subverter a ordem democrática. Os ministros que compõem a primeira turma são Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. E todos acompanharam o relator em seus votos. Vamos entender os crimes que Bolsonaro e os demais réus estão sendo acusados e a gravidade desses crimes. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A base legal é o artigo 359-L do Código Penal, que diz o seguinte: tentar, com uso de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes. Quais poderes? Os poderes constitucionais. A pena é reclusão de 4 a 8 anos, além de pena correspondente à violência praticada. Temos também tentativa de golpe de Estado. A base legal para isso é o artigo 359-M do Código Penal. O que diz a lei? Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. A pena é a reclusão de 4 a 12 anos, além de pena correspondente à violência eventualmente empregada. Temos associação criminosa, que tem como base legal o artigo 288 do nosso Código Penal. E ele diz o seguinte: quando 3 ou mais pessoas se associam com o fim de cometer crimes, e a pena para esses crimes é uma reclusão de 1 a 3 anos, e a pena pode ser aumentada se a associação for armada ou envolver participação de funcionário público. Temos também incitação ao crime. E a base legal para isso é o artigo 286 do Código Penal. E ele diz o seguinte: incitar publicamente a prática de infração penal. A pena para esse crime é uma detenção de 3 a 6 meses ou multa. Vamos ver como os votos dos ministros funcionaram. Que comprova isso e foi apreendido. Além disso, a Procuradora-Geral da República demonstrou conhecimento de Jair Messias Bolsonaro sobre o plano criminoso Punhal Verde e Amarelo, que tinha como finalidade o monitoramento e execução de autoridades públicas brasileiras. A denúncia apontou diálogo entre Mário Fernandes, que também denunciado num outro núcleo, e Mauro César Barbosa Cid em 8 de 12 de 2022, corroborando o acompanhamento de Jair Messias Bolsonaro sobre essa operação criminosa e violenta. Se é fato que naquele dia, na frente ou dentro do Supremo, ou do Palácio do Planalto, ou do Congresso Nacional, não morreu alguém, ditadura mata. Ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso que são torturados, mutilados, assassinados toda vez que contrariar o interesse daquele que detém o poder para o seu próprio interesse. Não é para o bem público, não é para o benefício de todos. Portanto, este é um assunto gravíssimo
que a Constituição brasileira já faz referência ao impedir grupos armados, ao, de uma vez, estabelecer como crimes alguns comportamentos que são tipificados pelo legislador. No poder de avaliar, eu necessito efetivamente receber a denúncia para que eu possa, aí sim, me aprofundar em todas essas questões que eu aqui citei como observações. Porquanto, em relação à autoria e à materialidade, o relator e o Ministério Público legaram à turma, à sociedade, tudo quanto nós precisávamos saber para o recebimento da denúncia. Então, eu quero acompanhar o eminente relator, nos termos do seu voto, e, ao mesmo tempo, dizer que nós devemos ainda manter a grande, extraordinária esperança de que o nosso país continuará a viver um Estado democrático de direito, onde se garante justiça, segurança, verdade e liberdade. Considerando que é apta a denúncia para ser recebida, seria prematuro não receber, seria, na minha compreensão, até um descumprimento do nosso dever, como disse agora o ministro Fux. Nós recebemos. O compromisso é de receber para que o país saiba, que a sociedade brasileira saiba que estamos cumprindo o nosso dever de dar sequência para a apuração devida, para a instrução do processo e para um julgamento justo e democrático, porque, felizmente, o golpe não deu certo, temos democracia no Brasil, temos um Supremo atuando como sempre atuou. Lembro que muitos dos participantes eram policiais e membros das Forças Armadas. E estes, não há dúvida, esses só andam armados. Eu não conheço um que não ande armado, seja os da ativa quanto os já reformados. Todos andam armados. Há alguns que são mais apaixonados pelas suas armas do que pelos seus cônjuges. Dormem com as armas debaixo do travesseiro. Dormem com as armas na cama. Dormem com as armas ao lado da mesa de cabeceira. Transportam para onde vão. Mas Bolsonaro não está sozinho. Também são réus Walter Braga Neto, general da reserva e ex-ministro da Defesa; Augusto Heleno, ex-chefe do GSI; Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN e hoje deputado federal; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Todos eles, segundo a PGR, participaram de uma organização criminosa com o objetivo de impedir a posse do presidente eleito e manter Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota eleitoral. Agora vamos entender o papel de cada um segundo a denúncia. Walter Braga Neto é acusado de atuar como coordenador do núcleo militar do plano golpista. Ele teria participado de reuniões estratégicas com Bolsonaro e outros generais, discutindo a decretação de um estado de defesa no TSE. Augusto Heleno, segundo a PGR, incentivava o descrédito das urnas eletrônicas e fez parte da articulação com setores militares de inteligência, atuando nos bastidores para sustentar juridicamente e politicamente o golpe. Alexandre Ramagem, à frente da ABIN, é acusado de instrumentalizar o aparato de inteligência do Estado para monitorar ilegalmente autoridades e sustentar a narrativa de fraude nas eleições. Anderson Torres, além de redigir e manter sob sua guarda a minuta de golpe, teria atuado para facilitar a omissão de órgãos de segurança pública em um eventual levante contra a ordem democrática. Paulo Sérgio Nogueira, como então ministro da Defesa, promoveu ações de fiscalização paralela das eleições e participou de reuniões golpistas com outros membros das Forças Armadas. Almir Garnier teria assumido postura de apoio à ruptura institucional,
colocando a Marinha à disposição do núcleo golpista, inclusive para dissuadir ministro e legitimar o plano. Mauro Cid foi o elo operacional entre Bolsonaro e os militares. Gravou e repassou áudios, entregou celulares, participou de reuniões e foi um dos responsáveis por articular o movimento dentro e fora do Palácio do Planalto. Agora vamos ouvir um trecho da defesa de Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro foi o presidente mais investigado da história do país. Uma investigação que perdurou por anos, que começa com o objetivo de investigar uma live de 4 de agosto de 2021, em que se autoriza a quebra de uma nuvem do seu ajudante de ordens, Coronel Cid, que hoje é delator, que perdura por meses essa investigação da quebra, com vários objetos diferentes. Num primeiro momento, verificava-se a live, numa investigação determinada pelo TSE. No segundo momento, investigava-se o cartão corporativo, os gastos do presidente e da então primeira-dama. Depois investigou-se até uma questão de emendas, para se chegar numa questão de vacinas. Portanto, não havia um objeto específico. E por que eu estou tratando disso, senhor presidente? Porque o inquérito das vacinas é a gênese de todo este caso, onde ocorreu a prisão e depois a colaboração do Coronel Cid. No dia 14 de dezembro, o ministro da Defesa reúne os 3 comandantes. E Garnier, segundo palavras da Procuradoria-Geral da República, anuiu ao golpe. Mas anuiu como? Ficou calado. Mas naquele dia fatídico, lá, os 5 de julho, os 2 outros comandantes não ficaram calados quando teriam ouvido do presidente Bolsonaro para que eles se manifestassem, quem tivesse algo contra, inclusive o uso da força. Então, por que houve a presunção de inocência para os 2 no dia 5 de julho e aqui há uma presunção de condenação em relação ao almirante Garnier? Porque ele ficou calado. Então, senhores ministros, a pergunta é o seguinte: se eu não tenho a mídia completa, nesse momento de preliminares, não seria o caso de a defesa poder suscitar, se fosse o caso, a cadeia de custódia da prova? Mas eu não tenho a completude, eu não tenho os telefones, eu não tenho as mídias. Há uma discussão muito grande a respeito desse plano punhal verde e amarelo. Há uma reunião. Seria absolutamente imprescindível verificar as demais mensagens que foram passadas naquele dia. As outras mensagens que foram passadas pelo WhatsApp. Os outros documentos que estão na mídia. É essa a reclamação da defesa. O que nós temos, e temos tudo que a denúncia citou e tudo que o relatório da Polícia Federal citou, mas esse é o recorte da acusação. Com todo respeito, a defesa tem direito a fazer o seu próprio recorte. Vamos agora voltar um pouco após as eleições de 2022. Bolsonaro entrou em silêncio por 45 dias. Seus apoiadores acompanharam em frente a quartéis pedindo intervenção. Em janeiro de 2023, víamos os atos violentos de 8 de janeiro, mas os sinais já vinham de antes. Declarações que desacreditavam as urnas, reuniões com militares, uma minuta de decreto que previa intervenção no TSE e prisão de ministros foi encontrada na casa de Anderson Torres. Segundo a PGR, Bolsonaro tinha pleno conhecimento do conteúdo. E mais, a delação de Mauro Cid detalhou as reuniões, os bastidores, as tentativas de pressionar os comandantes das Forças Armadas. Um plano, segundo a PGR, para deslegitimar a vitória do atual presidente e instaurar um regime de exceção. Com a aceitação da denúncia, o que acontece agora? Agora começa a fase de instrução do processo. Bolsonaro e os demais réus serão citados para apresentar defesa prévia. O STF analisará pedidos de provas e oitivas. Testemunhas serão ouvidas.
Os réus poderão depor, e essa fase pode durar de 6 meses a mais de um ano, dependendo da complexidade do caso. Após isso, o STF marca o julgamento. Vamos agora visualizar uma possível linha de tempo. Março de 2025, Bolsonaro se torna réu. Abril a maio, a defesa prévia. Junho de 2025 a meados de 2026, audiências e coletas de provas. O segundo semestre de 2026, julgamento final pode estar ocorrendo. 2027, temos aí uma possibilidade de recursos e sentença definitiva. Diante da gravidade das acusações e da solidez inicial da denúncia aceita, qual é a real probabilidade de Bolsonaro e os demais réus serem condenados? Alguns fatores aumentam significativamente o risco jurídico para o ex-presidente. A aceitação unânime da denúncia pelo STF, que indica que os ministros já enxergam indícios fortes de crime. A delação premiada de Mauro Cid, que entregou mensagens, documentos e relatos que conectam diretamente Bolsonaro e outros integrantes do núcleo político-militar aos planos golpistas. A minuta de golpe, encontrada com Anderson Torres, cujo conteúdo é considerado explícito, e as reuniões com militares e o uso de estruturas de Estado, como o Ministério da Defesa e a ABIN, que teriam sido instrumentalizados para sustentar a tese de fraude eleitoral. Por outro lado, a defesa poderá alegar que Bolsonaro não cometeu ato direto de violência, questionar a validade de provas ou tentar minimizar sua responsabilidade, alegando que não passou de retórica política. Com base no que já se conhece, analistas jurídicos avaliam que Bolsonaro enfrenta risco alto de condenação, especialmente pelos crimes de tentativa de golpe e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mauro Cid pode ter a pena reduzida ou substituída por sua colaboração premiada. Braga Neto, Heleno, Ramagem, Torres, Garnier e Paulo Sérgio enfrentam risco moderado a alto de condenação, dependendo do aprofundamento das provas e depoimentos que surgirem na fase de instrução. Se for condenado, Bolsonaro ainda poderá recorrer, mesmo sendo julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Ele tem direito a recursos dentro do próprio STF, já que essa é a instância máxima da justiça brasileira. Os principais recursos possíveis são embargos de declaração, usados para questionar pontos da decisão que sejam obscuros, contraditórios ou omissos. Devem ser apresentados em até 5 dias após a publicação do acórdão. Embargos infringentes, cabíveis caso a decisão condenatória não seja unânime. Se houver, por exemplo, 3 votos pela condenação e 2 pela absolvição, Bolsonaro poderá apresentar esse recurso para tentar reverter o resultado. O prazo também é de 5 dias e ele é julgado por uma composição ampliada da turma ou pelo plenário. Esses recursos não suspendem automaticamente os efeitos da condenação, mas podem atrasar o trânsito em julgado, que é o momento em que a sentença se torna definitiva. Apenas após o trânsito em julgado é que a pena pode ser plenamente executada. O tempo entre condenação e o fim dos recursos pode variar bastante, mas em média dura de alguns meses até mais de um ano, dependendo da complexidade dos embargos e da pauta do STF. Mas afinal, qual é a importância desse julgamento? A resposta vai muito além de Bolsonaro. O que está em jogo é o papel das instituições brasileiras frente a uma tentativa clara de ruptura com a ordem democrática. Trata-se de um teste de resistência das leis, das cortes, das Forças Armadas e da opinião pública. Este é o julgamento mais relevante desde o processo de redemocratização. Pela primeira vez, o STF julga um ex-presidente por liderar uma trama para subverter o resultado de uma eleição.
A decisão que sair deste processo deve deixar claro para as futuras gerações que a democracia no Brasil tem anticorpos, que as instituições podem demorar, mas quando agem é com força, coragem e, sobretudo, com responsabilidade histórica. O Supremo agora escreve um capítulo que vai muito além do caso Bolsonaro. Trata-se de afirmar com todas as letras que a democracia brasileira tem limites bem definidos. Não há espaço para aventuras autoritárias. A história está sendo julgada e o Brasil inteiro está assistindo. Este foi o IC News, especial sobre o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Até a próxima.